Para mim é uma satisfação, Thiago. Eu fiquei muito feliz por ser lembrado, porque é muito legal, assim, quando as pessoas enxergam o trabalho que tu está executando, porque na hora de dar tapinha nas costas e tal, é muito facilzinho, né? Na hora de mandar a pergunta no Instagram, que eu recebo todos os dias, começa assim: professor, admiro o seu trabalho, gosto muito do senhor, mas aí vem um textão de 3 parágrafos, né, uma consulta pelo Instagram, né? Não que todos nós estamos sujeitos a fazer isso, e eu não vejo problema nenhum quando nós temos intimidade, quando a gente tem, já conhece, tipo, a Juliana, que abriu a câmera agora, né? A Juliana pode entrar em contato comigo às 4 da manhã, que eu vou responder para ela, pela pessoa que eu já conheço, né, pelo carinho que eu tenho por ela, né? Então, eu acho que... E a gente fica contente quando abre esses canais aqui para a gente debater, mas eu ficaria ainda mais contente se os colegas começassem a abrir as câmeras, porque eu gosto de olhar no olho, né? Podem abrir, se vocês estiverem de pijama, não tem problema, vocês Eu levantem a tô no câmera. carro, gente. Olha aí, ó. Tô Olha no aí, ó. carro. Tive que abrir para dar um oizinho, né? Apesar da Obrigado, cara de acabada. não tem problema, eu fico lisonjeado. Obrigado, Fernando. A gente se esforça para estar aqui, Júnior também, obrigado. A gente se esforça para estar aqui. A retribuição de vocês, né? A gente está aqui de forma voluntária, é abrindo as câmeras para que eu possa olhar no olho, né? E obrigado, Júlio Mourão, porque vocês não sabem, pessoal, tem um livro chamado Corpo Fala. O Corpo Fala eu li há muitos anos, Cleia, muito obrigado também. Eu li esse livro há muitos anos, eu acho que faz uns 15 anos que eu li esse livro. E, Fernando, tu sabe que minha vida como advogado mudou, como professor mudou, com o Corpo Fala, porque eu vou ditando o ritmo da aula de acordo com o semblante dos alunos ou das pessoas que estão me ouvindo, né? Eu aumento a voz, diminuo a voz, né? Eu gesticulo mais, gesticulo menos, eu ando mais no palco ou menos no palco, de acordo com a movimentação dos ouvintes, né? Movimentação de tédio, então daí tem que fazer um gestual diferente, né? Ou aquele colega que está super mega atencioso, aquele que quer consumir muito o teu conteúdo, então aí tu já puxa ele para o debate, porque ele está empolgado, ele está só esperando uma oportunidade para falar, e aí se dá oportunidade para ele falar, tu sabe que tem um colega que é mais tímido, então tu acaba preservando a timidez dele, não colocando ele numa sinuca de bico. É muito importante, sugiro que vocês leiam, isso é legal para o atendimento, isso é legal na audiência. Então, fica aí nossa primeira dica da noite, que não está relacionada com a aposentadoria especial, mas sim com a vida, né? Isso melhora relacionamentos, pessoal, né? Em casa, melhora relacionamento com amigos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fernando. Melhora relacionamentos com todas as situações, e isso é muito bacana. Bom, o Thiago fez uma apresentação, meu nome é Anderson, estou advogado já há um quarto de século, caraca, um quarto de século, agora eu mudei essa expressão, Júlio, um quarto de século, né, para valorizar o tempo da advocacia do cara, o cara diz, pô, advogado é um quarto de século, né, para quem não consegue fazer a conta, são 25 anos, pessoal, né, é uma década e um pouquinho, 15 anos já no previdenciário, eu comecei atuando em outras áreas, né, fiquei 10 anos circulando no mundo jurídico sem conhecer, né, o direito previdenciário. Então, não fiquei rico com o direito previdenciário porque não peguei o RSM, Deus quis assim, né, com que eu me iludisse com desaposentação, Deus quis assim que eu me... Obrigado, Ju. Uma boa noite para ti. Deus quis que eu me iludisse com desaposentação e com revisão da vida toda, né? E deixamos de ficar ricos, né? Com essas duas ações, literalmente deixamos de ficar ricos com a desaposentação bastante, mas
a gente segue aí na nossa batalha, né, cada um dentro da sua área preferida, né, dentro do direito previdenciário. Eu separo duas áreas que eu amo. Como docente e como atuante em tribunais superiores, eu escolhi a pensão por morte para fazer da pensão chegar, né, a trabalhar situações onde a gente vê muita dificuldade de entendimentos, quebrar alguns paradigmas em relação à pensão por morte, e eu escolhi a pensão por morte para ser o meu objeto de estudo, tanto que nos principais congressos de direito previdenciário do país, eu sou chamado para falar de pensão, e não de aposentadoria especial, porque tem outras feras aí de aposentadoria especial, pessoas que escrevem sobre aposentadoria especial, eu não escrevo, mas eu vivo da aposentadoria especial. A aposentadoria especial é 95%, né, do meu carro, das minhas ações do escritório, eu tenho ou aposentadoria especial ou tem tempo especial. Se vocês disserem assim, eu recebi um convite bacana, eu não conheço Goiás, não sei se tem alguém aqui de Goiás, eu não conheço Goiás, recebi um convite para dar uma aula presencial em Goiânia, eu disse que eu não ia. Por quê, pessoal? Porque a turma não ia receber de mim o que ela merecia receber, e eu não ia me sentir à vontade de dar uma aula de algo que eu não... Eu ia ser uma fraude, dando essa aula. Eu já dei curso, em 2019, na época eu estudava, na época eu tinha bastante ações, e aí resolvi, né, depois de fazer uma avaliação interessante, pessoal, e eu acho que, eu não sei se o intuito é esse, né, Tiago, a gente fazer um bate-papo aqui, eu não separei slide para a nossa conversa, mas por que eu acabei mudando, pessoal? E aqui, longe disso, eu estou sugerindo mudanças bruscas nos escritórios, longe disso, aquilo que está dando certo deve ser mantido. Mas vocês fazem uma ideia de qual é a média de ticket de RMI dos auxílios doença? Vocês já pararam e pesquisaram as estatísticas do INSS? Você sabia que vocês podem pesquisar as estatísticas do INSS? O auxílio doença tem uma média de R$ 1.500, um pouquinho mais que o mínimo. Uma aposentadoria por tempo de contribuição, 13.200. Tu precisa de dois auxílios doença para uma aposentadoria. Sendo que, o auxílio doença tu tem 1 ano de atrasado. Quanto à aposentadoria, tu tem 2 anos no mínimo. Obrigado, Fernanda, por ter aberto a câmera também. Tu tem no mínimo. Então, vocês já fizeram a conta de que tu precisa de 4 auxílios doença para uma aposentadoria por tempo? Aí eu pergunto, todos os auxílios doença que vocês entram, vocês ganham? Não. Qual é a média de vocês? 70% se vocês estão num nível hard. Mas assim, 70% tem que ser FODA, tá? Porque a média é 50%. E não porque vocês não são bons, porque a perícia é ruim. Tá? Se nós trabalharmos com 50%, são 8 ações que tu precisa para uma de tempo de contribuição, porque se tu ganhou 4 e perdeu 4, teu ticket tem que ser dividido por 8. E quando eu comecei a fazer essas contas, Fernando, eu digo, não, cara, não quero mais. E aí eu comecei a estudar aposentadoria tempo especial. E aí eu comecei a me dedicar muito em conversões de tempo. Tanto é que 90% das minhas mentorias, 80% das mentorias que eu dou, elas têm relação com tempo especial. Porque há dificuldade no tempo especial. O tempo especial é difícil, pessoal. O rural tem as suas especificidades e varia de região para região. Só que o tempo especial tem 20 vezes mais legislação de qualquer outra aposentadoria. São decretos, o tempo regulato, cada tempo uma norma, os agentes químicos têm dezenas, aí o ruído varia, e aí EPI eficaz, não eficaz, empresa aberta, empresa fechada, LTK extemporâneo, não extemporâneo, aonde produzir a prova, o que o INSS aceita e o que o INSS não aceita.
se vocês procurem na TNU, a maior quantidade de temas da TNU são de atividades especiais. A TNU está afetando qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de afetação para a TNU. A TNU adora uma discussão. Nunca vi gostar tanto de discussão como a TNU. E isso acaba, pessoal, tornando o advogado previdenciarista que trabalha com aposentadoria especial um especialista em aposentadoria especial. Porque se tu não for especialista em aposentadoria especial, não advoga na especial. Acabei de receber. Eu quero ser fiel. Tá? Eu vou ser fiel com a leitura, sem citar o nome, obviamente, de uma colega que me mandou uma mensagem. Ela disse o seguinte: se ela estiver aqui, peço desculpas, tá? Até acho que não. Boa noite, professor. O professor disse em uma aula que se o PPP for ruim, não devemos juntar. E eu já juntei PPP ruim. Ora, mas o professor disse que não é para juntar, mas mesmo assim arriscou e juntou. A pessoa trabalha como recepcionista em um hospital e não consta a exposição a agentes nocivos. Eu jamais juntaria um PPP-C. Mas na descrição das atividades consta que ela adentrava nos quartos e tinha contato com os pacientes. O juiz julgou improcedente, porque considerou que a exposição não era habitual. Estou fazendo recurso e vou pedir baixa dos autos porque não foi oportunidade da perícia. Estou argumentando a existência de exposição em razão do risco do contágio. Teria alguma sugestão para me dar? A sugestão era não ter entrado com esse requerimento. Porque, de outro lado, galera, e a gente tem que entender muito bem, a gente tem que conhecer o nosso cliente, e hoje mesmo eu estava lá no INSS, eu fui ontem e hoje no INSS, presencialmente, porque algumas coisas a gente precisa ir, né? Eu aproveitei que eu estava em Caxias e fui as duas vezes, e me dou demais com a servidora. A servidora que atende em Caxias, ela é uma baita de uma querida, né? Ela tenta ajudar, e aí nós conversando sobre pressão, porque teve uma mulher que surtou hoje lá na agência. Eu digo, cara, eu também surtaria. E não deve ser muito difícil surtar quando tu tá há 1 ano sem emprego e tu teve o indeferimento de um benefício por incapacidade. E aqui é uma pergunta que vocês não precisam responder, e na realidade eu não quero que vocês respondam, tá? Quanto tempo vocês poderiam ficar sem nada de remuneração? Tá? Pensem lá. Ah, poderia ficar 1 ano, poderia ficar 2 anos, então eu já estou com a vida ganha, ótimo. Tá? Nós somos privilegiados. Se alguém aqui disser que conseguiria ficar 1 ano sem trabalhar, nós somos 1% da população. Cara, a imensa maioria dos nossos clientes, eles ganham hoje para janta, ganham hoje para almoço. Você já viu um cara que tem um carro popular chegar num posto de gasolina e dizer assim, enche o tanque? Não é 50 pila? 100 pila? 30 pila? Quando eu era PA, e vocês devem lembrar que provavelmente para vocês também era a mesma coisa, não passava a sacolinha e cada um botava 10 pila para botar dinheiro no tanque. Esse é o nosso cliente do Previ. Então, esse cara é o nosso pior inimigo no momento da demora. O cara que é fantástico não deixa de ser fantástico porque tu não conseguiu a concessão em 6 meses e aí ele começa a depressão. Aí ele começa a depressão. Cadê o número do processo? Então, eu acho que o atendimento, e aqui entrando já... Na realidade, eu estou entrando no assunto desde o início, né? Mas aqui, especificamente sobre aposentadoria especial, cara, a conversa inicial tem que ser um papo muito reto. E, por vezes, constar no contrato. O meu contrato prevê tempo, em média, de tempo de processo. Porque o cara vai dizer, não, eu não fui alertado. Não, mas dá uma olhada no contrato que diz que um processo leva, no mínimo, 3 anos, cara. Não é uma pensão. A pensão é rápida, geralmente. Né? Um benefício por incapacidade é rápido, que essas são as prioridades do judiciário, e eu concordo que tem que dar mais celeridade para esses processos do que uma aposentadoria, porque supostamente o aposentado está trabalhando, supostamente. Só que daqui a pouco o cara foi demitido, ele começa a meter pressão, e o número do processo. Então, galera, a gente tem que aprender de que quem manda no processo é o advogado.
E a gente não tem que ter vergonha de dizer para o cliente, dizer, cara, eu não te aguento mais, vai embora. Porque eu não aguento mais. Tu liga para cá toda semana, eu já lhe expliquei, vai demorar 2, 3 anos esse processo. Eu não tenho que fazer, não, mas eu quero que tu entre com o processo na justiça, então tu vai encontrar outro advogado otário que vai pegar esse processo e vai entrar na justiça do jeito que está esse processo. Eu não vou fazer isso. Talvez você vai dizer, mas o Anderson chega aqui com 30 minutos de fala, fica jogando, fica esnobando. Isso não é só esnob, nada. Nós temos que fazer a diferenciação entre o cara que tem segurança daquele que não tem segurança. Eu sou um advogado seguro. Nós temos que lutar e estudar para que todos nós sejamos advogados seguros, para que a gente possa definir o rito do processo. E se no momento, pessoal, teve um processo muito bacana que ele teve um período especial reconhecido, tem 3 requerimentos no processo, tá? 3 requerimentos no processo. E o cliente ansiosíssimo, mega ansioso, que cara ansioso, não é? Tanto é que eu disse para a secretária, quando ele ligar para o escritório, quem atende sou eu. Ninguém mais tinha paciência com ele, mas eu tinha. Por que tinha? 250 mil de atrasado. Quem é que não tem paciência? Ah, 250 mil de atrasado, meu, se tu não tem paciência, larga para mim, que eu tenho paciência de monge com 250 mil de atrasado. E pasme, CP, pagamento pelo INSS. Naquela época onde a gente não sabia se a gente ia receber ou não precatório. Então, eu disse para ele que eu ia investir no processo administrativo. Por quê? Porque tinha uma ordem que não ia mais ser pago os precatórios. E que eu precisava manter o processo dele administrativo, porque o processo dele era feito, a discussão dele era feita ao processo administrativo, e eu estava seguro disso. E que eu não ia judicializar. E que ele tinha que ter paciência. 5 mandados de segurança tem nesse processo. Mas isso é estratégia. Essa estratégia, Júlio, ela é construída por ti. No momento que tu atende o cliente, tu começa a traçar o perfil dele, tu vai buscar lá na carteira de trabalho, se ele tem atividade especial, se ele não tem atividade especial, tu vai analisar o CNIS para ver se ele tem lacuna, se ele não tem lacuna, se ele tem lacuna, se ele era autônomo ou proprietário de uma empresa, e aí tu vai conversar com ele para ver se ele tem direito a fazer pagamento de atrasado, não tem pagamento de atrasado. Essa análise, por vezes, passa desapercebida. E talvez essa análise, tu fuja de uma regra de transição. Talvez essa análise, tu sai de uma aposentadoria de fator previdenciário, ou uma regra de transição de 50% e passa por uma regra de pontos. Um movimento pode dar R$ 1.000, R$ 2.000 a mais de RMI. R$ 2.000 de RMI a mais é R$ 600 por mês, pode durar o processo que vai para o teu bolso. Então, pessoal, a gente precisa fazer toda essa análise inicial e chegar para o cliente e dizer o seguinte, ó, a tua discussão é ruído. E o ruído, se lá no PBP tiver NR15, eu vou levar administrativo. Ah, a tua discussão é eletricidade. É uma eletricidade de 2.000. Eu não vou levar administrativo, porque o INSS só reconhece até 97. Então, eu consigo, tendo essa visão do que o INSS conhece, concede, e aquilo que o INSS não concede, para ver se eu vou manter esse processo, Cléia, no administrativo eu vou judicializar. Anderson, mas tu conhece todo o entendimento do INSS? Não, o INSS tem um documento chamado Manual de Aposentadoria Especial, é só dar um Google. O Manual de Aposentadoria Especial, ele é um documento interno do INSS de conhecimento público, aonde todos os médicos do INSS utilizam ele para padronizar o entendimento interno do INSS. E ali, Júnior, tem uma tabelinha no final do manual que é simplesmente fantástica, ela vai dizer exatamente se tem EPI eficaz, se não tem EPI eficaz. Ele vai dizer qual é a legislação da época, ou seja, ele vai te dar um norte fantástico para vocês trabalharem. Então, o atendimento, se a gente começar, o atendimento é
o momento mais importante do processo. Ali eu vou detectar tudo que eu preciso. Fiz o atendimento, analiso o CNIS, analiso a carteira de trabalho dele. Consegui fazer toda essa análise, já tenho traçado se tem atrasado, se não tem atrasado. Beleza. Agora é a tal da busca dos PPPs. E a busca dos PPPs, pessoal, eu não sei se alguém aqui participou do evento que eu fiz na sexta-feira passada, onde eu contei um exemplo, né, sobre o que aconteceu comigo. Até, eu não lembro que ano foi isso, talvez tenha ocorrido lá em 2014, 2013, eu estava na agência do INSS, Fernanda, e lá na agência do INSS, eu estava ouvindo uma conversa entre um advogado e um segurado. O advogado perguntou para o segurado o que ele estava fazendo lá na agência. Esse é o meu advogado, e pediu para vir aqui pegar os sinis. Sinis, ele disse. Aí ele disse assim, eles não falam sinis? Falam, né? Ele pediu para trazer os sinis. Aí ele, é mesmo? Advogado, cara, esse advogado, ele, sei lá, eu não vou entrar no mérito se ele foi ético ou não, tá? Mas ele é um puta vendedor. Aí ele chegou e disse assim, sério mesmo, cara? Mas quem é teu advogado? O cara falou, não. Sabe que lá no escritório, quando o cliente chega lá no escritório, ele só volta para receber o pagamento do benefício. Ele é mesmo, é. Lá no escritório, cliente nenhum faz nada. Quem vai no INSS, olha aqui quantos clientes eu tenho para fazer aqui. A partir daquele momento, eu me dei conta o quanto a gente falha, por vezes, de ficar terceirizando atividades para o cliente que são nossas. Qual é a capacidade do cliente, a não ser daquele cliente que ainda trabalha na empresa, e para ele dar uma passada na RH é uma barbadinha, né? Qual é a capacidade do cliente de buscar o endereço de todas as empresas que ele trabalhou, entrar em contato com todas as empresas que ele trabalhou e pedir CNIS? Que horário ele vai fazer isso? Cara, o cara precisa trabalhar. Anderson, mas eu não estou sendo pago para isso, mas então tu adiciona valor no teu contrato, aumenta teu percentual. Agora, se coloquem vocês, na condição de consumidores. Vocês chegam lá numa loja para comprar um terno, uma loja chique para comprar um terno, aí a pessoa diz assim, geralmente começa, para que ocasião é esse terno? Cara, a pergunta já é profissa, né? É para o meu dia a dia. Então ele não vai puxar os ternos de 4.000. Ele vai puxar um terno de 1,5, 2. Qual é o corte que o senhor gosta? Cara, já vê que o cara é diferente. Aí tu vai lá e escolhe. Tu quer um terno mais escuro ou quer um terno mais claro? Eu quero um terno mais escuro. Ele vai lá, vai separar o preto, o chumbo, o azul. Diz assim, tá, olha que linda que fica essa camisa. Tu nem pediu a camisa. Olha que lindo que fica essa camisa aqui, ó. E ele joga uma gravata que combina. Cara, tu não precisa da camisa nem da gravata, cara. Mas aquela combinação, a tua cabeça não chegou naquela combinação. Aquela combinação é uma que tu nunca pensou, mas aquela combinação casou com aquele terno. Cara, tu compra. Tu dá uma parcelada, talvez tu ia comprar à vista ali, mas tu vai parcelar. Porque aquela combinação ficou legal. A mesma coisa das gurias, vai comprar um vestido, daqui a pouco vem um sapato, e aquela bolsa, e aquele negocinho que vai chegando e vai agregando valor, o nosso trabalho agrega valor. Porque no momento que ele chega lá para o cliente, tu faz o levantamento e tem 6 empresas para ele buscar o PVP, e diz assim, não, eu vou buscar o PVP, se eu vou te comprar, se não vou te cobrar, eu não cobro, tá? Se eu vou te cobrar, não vou te cobrar, daí cada escritório faz o seu preço, cada escritório sabe quanto custa a sua hora. Eu vou buscar, porque a minha busca de PPP vai ser eficaz. A dele vai demorar demais, cara, porque ele vai fazer isso no tempo de folga, ele vai ter que pedir talvez um dia de férias dele para fazer isso, galera. Eu não admito isso. Estou dizendo que é errado. Cada um trabalha da forma como quiser. Eu não consigo fazer isso. Então eu vou buscar o PPP. Só que antes de eu buscar o PPP, eu tenho que verificar se essa empresa está aberta ou fechada. Se a empresa está aberta, eu vou buscar o endereço dela e vou notificar essa empresa. Uma notificação simples, pelo WhatsApp, por e-mail.
né, por uma carta R, porque eu preciso comprovar no processo administrativo e, por consequência, no processo judicial, que eu tentei. Porque se a empresa se negar, eu posso ter uma medida judicial para pegar esse PPP. Mas se eu ligar, eu não tenho a prova. Se eu mandar um WhatsApp, eu tenho prova. E aí, tu vai pedir o PPP. E aí vem aquele PPP todo torto. Virgem Maria, horrível. E aí começa a negociação. A empresa. Ah, mas não pode uma marcenaria ter 80 decibéis. Não existe marcenaria com menos de 90 decibéis. Não pode uma mecânica não ter óleo e graxa. Tem coisas que é impossível não ter. Né? Tipo o caso da colega ali, ok, a pessoa era atendente, ali é uma discussão interessante que tu vai ter que ter. Agora, o que a gente não pode fazer, pessoal, é situações como essas, a gente pegar esse PPP sem analisar os enquadramentos dele e juntar no processo administrativo, achando que a gente está no início dos anos 2000, onde os juízes trabalhavam para nós. Hoje não existe mais isso. Hoje, o carimbo não já está na mão, cara. Basta um vacilo. E nós vamos ter muita sorte se não tiver análise de mérito. E aí é aplicado o tema 629 do STJ. Caso contrário, galera, vai ser coisa julgada, e se for coisa julgada, a gente fecha a porta pro resto da vida. Então, olha a nossa responsabilidade. Olha o quanto de responsabilidade a gente tem nesse momento quando a gente precisa, né, analisar aquele PPP de uma forma tão criteriosa a ponto da gente entender, ele está redondo e cabe o encaminhamento dele. Ele está redondo e eu devo entrar, né, fazer esse pedido administrativo, né, porque tem o 1124 do STJ que está rodando, a gente não sabe o que vai acontecer com o 1124, que vai trabalhar sobre os efeitos financeiros, e daqui a pouco eu vou achar, mas eu vou juntar no processo judicial, porque, enfim, né, o INSS não reconhece mesmo. Cara, aí tu vai ter que discutir, eu acho que a portaria 996, ou a 997, lá no artigo 1011, que fala do que é elemento novo, né? Aí eu vou ter que entrar no mérito, que é elemento novo, aí eu vou ter que explicar para o judiciário, mas na carteira dele dizia de que ele era mecânico, se dizia que era mecânico, cabia o INSS com base no artigo 88 da Lei 8.213, né? Impulsionar o processo, notificar a empresa, se fosse o caso, ou abrir uma exigência para o segurado apresentar o PPP, porque não cabe ao cliente saber o que é o PPP. Ok, mas aí aquela discussão, pessoal, que nós aqui, neste meio acadêmico, nós não temos que ter no processo judicial. Porque eu já tenho que ter superado isso no meu requerimento administrativo. Obrigado, Cláudio, também, por ter aberto a câmera. Então, a gente precisa ter situações como essas resolvidas administrativamente. Porque se eu deixar para o judiciário e o 1124, a tendência é não passar o 1124, tá? A jurisprudência da STJ é favorável a nós, tá? Mas, assim como estava 6-5 na vida toda, né? Cara, sorte que eu não comprei umas caixas de vinho a mais antes de receber. Que senão eu estava ferrado. Né? Então, se a gente faz o nosso papel enquanto advogados, situações como essas a gente não vai precisar passar. Porque eu estou fechando, né? Eu estou fazendo o encaminhamento e fechando a porta para situações onde o procurador do INSS vai dizer, caraca, meu, vou mandar aquela contestação padrão, porque eu não tenho o que bater nessa aqui. É quando vem a padrão, a gente solta foguete. Agora, quando o INSS vem batendo ponto a ponto, cara, abre o olho que deve ter algum furo na tua peça. Alguma coisa tem nessa tua peça aí que chamou a atenção do INSS, né? Por ele estar querendo
trabalhar algum ponto diferente. Então, quando a gente começa a construir a nossa peça, né, lá atrás, melhora, né? E aí, quando vem o PPP, e aí eu brinco muito para a gente tentar derrubar aquele maldito Szinho do EPI eficaz, é outra briga, né? Como derrubar o Szinho do EPI eficaz? Porque quando o STF julga o tema 555, que é o tema do ruído, ele diz o seguinte, em 2015 ele faz isso, ele diz o seguinte, olha, em que pese aqui a discussão ser do ruído, uma coisa é que fique bem clara. Se o EPI for eficaz, não tem direito à aposentadoria especial. Ok, depois veio o RDR número 15, aqui na quarta região, e ele deu um norte. Ele disse, ó, além do ruído, ainda tem todos os agentes nocivos até 1998, tem periculosidade, tem os cancerígenos e tem os biológicos. Ok, da quarta região. Para os demais, no tema 188 da TNU, ele traz outras situações, mas não expande essa discussão tanto quanto o IRDR número 15. Então, o IRDR número 15, para quem trabalha com aposentadoria especial, tem que conhecer. Assim como tem que ter lido o 555 do STF. E aí, pessoal, a gente começa a verificar que aquele Szinho da eficácia do EPI pode jogar tudo por água abaixo. A grande questão é como superar esse Szinho. Eu notifico a empresa, de novo, pela segunda vez. Bom, tendo em vista a entrega do EPI e a informação de que ele é eficaz, notifico a empresa para juntar comprovante de entrega do EPI. Tem? Tenho, está aqui. Ok. Quero saber se esse EPI que tu está dizendo que tu entregou para ele, que é aquele CA número 5032, aquele certificado de aprovação, né, que está lá no próprio PPP, se foi esse mesmo que tu comprou, porque tu poderia ter dado um Google aqui e ter colocado esse número porque ele está no prazo de validade, mas será que ele não está usando um EPI fora do prazo de validade? E aí eu peço, mostra a nota fiscal aí que tu comprou esse negócio aí, meu. Se ele mostrar, eu pergunto, então tá, agora vamos avançar mais um pouquinho, tu treinou ele para usar esse EPI? Porque ele tem que saber como ele deve higienizar, ele tem que saber como ele tem que ser utilizado aquela máscara para realmente proteger, fechar as narinas e tal, se ele pode botar a mão na máscara ou se ele tem que pegar pela borda e botar no rosto, porque tudo isso aqui é muito técnico. E se ele disser que sim, por fim, eu pergunto, tá, mas o biotipo do agente nocivo dele, ele é o que efetivamente acentua com o corpo dele, porque o cara com rosto fino vai usar uma máscara GG. Sabe qual é a chance de uma empresa responder tudo isso num requerimento? Zero. 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 Se a empresa não responder, é porque o EPI não é eficaz. Porque algum furo ficou. E aí cai por terra o Szinho da eficácia do EPI. Galera, eu não lembro, tá? Não lembro. Até pode ter ocorrido, tá? Eu não lembro de cabeça algum processo que eu tenha perdido pelo EPI eficaz. Porque esse método eu utilizo há, sei lá, 10 anos. E fiquei muito feliz que agora a TNU... Ai, meu Deus, qual é o tema agora da TNU? A TNU trabalhou num tema, ano passado, ano retrasado, onde ele trabalha exatamente sobre a eficácia da EPI. Tá? Tiago, se puder, de repente dá um Google ali, põe tema, TNU, PPP, eficácia, alguma coisa, 213, não sei, Bruna, teria que olhar, pode ser que seja. Vamos ver aqui, professor, já vou pesquisar. Tá. Para a galera poder
que daí a linha de raciocínio, e eu fiquei muito feliz que quando veio esse tema da TNU, eu digo, cara, olha que lindo, né? Lá atrás eu já vinha trabalhando com isso, e isso é lindo demais quando tu te antecipa ao judiciário, né? Quando tu tens um entendimento que tu já tinhas e tu já utilizavas isso dentro do teu próprio Tema escritório. 213, professor. Saber quais são os critérios de aferição de eficácia do equipamento de proteção Isso individual aí, na obrigado. análise do direito à aposentadoria especial. Beleza, então ali, ó, o 213, vocês leiam, isso vai ajudá-los a poder entender como impugnar o PPP. E aí, eu não sei se é no próprio 213, mas teve um outro tema que foi julgado depois do 213, que atendeu o seguinte, ó, na dúvida é a favor do segurado. Sabe onde é que está isso? Está lá no tema 555. O STF já tinha dito isso há 10 anos. E só o ano passado, a TNU trouxe isso no acordo. Olha que isso é muito interessante. A gente tem que alguma situação que tenha ficado ali na dúvida, a TNU já tem dito, bom, então dá segurado. E o STF já vem dizendo isso desde 2015, que é para fazer isso. E ele diz o seguinte, o STF amplia o voto assim, ó, na dúvida, tanto a administração pública quanto o judiciário devem dar. Ele amplia no tema 555. Então, pessoal, de um lado a gente tem o que fazer com as empresas abertas. Só que eu rezo, Thiago e colegas, para que a empresa não esteja aberta. Porque daí eu consigo trabalhar com laudo paradigma. Mas eu tenho que ter, ao menos, né, na carteira de trabalho, o lançamento da profissão dele. Porque se eu não tiver, cai a casa, né? Se lá na carteira de trabalho tiver serviços gerais, eu só consigo fazer a prova com prova testemunhal. E aí eu tenho que desenhar para o magistrado, porque eles têm muita dificuldade de entender que eu não quero provar para o magistrado o contato com agente nocivo com a prova testemunhal. Eu quero apenas comprovar a descrição da atividade dele. Porque com base na descrição da atividade dele, eu consigo utilizar um laudo similar. Porque o laudo similar, inclusive na aula que eu dei semana passada, até a imagem que eu utilizei para explicar o que é laudo similar são dois irmãos gêmeos. Laudo similar é irmão gêmeo, pessoal. A atividade das empresas tem que ser igual. A descrição da atividade tem que ser igual. Se não for igual, e aí vocês podem até trabalhar com o KNAI, se não for igual, não é laudo similar. Porque, galera, assim, ó, eu estava analisando, eu estava formatando o curso, eu estou numa semana de venda de curso. Depois, no final, eu vou falar sobre o curso para vocês. E quando eu estava estudando com o meu curso, que é só de atividades, aposentadoria especial só para autônomos, eu selecionei 25 autônomos para esse curso. E aí quando eu estava estudando eles, né, eu comecei a ler várias decisões, e eu ficava apavorado quando o colega consegue ter a capacidade de trazer um laudo paradigma que não é paradigma. Amor, eu não gosto de pizza. Aí tu vai levar a patroa para jantar numa pizzaria? Não, mas ela disse que não gosta de pizza, cara. Ela não disse que pizza é a segunda opção. Não, ela não gosta de pizza. E tu junta justamente uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tu está buscando. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Por isso que eu digo assim, ó, tem uma frase do professor Rubin que eu gosto muito. Ele diz assim, eu detesto advogado otimista. Ele tem toda a razão. Tá? Aquele que acha que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Tu tem que ficar pensando que lá do outro lado tu tem o maior escritório de advocacia do mundo, contra ti. Que são caras que estudaram muito para estar ali onde eles estão. Que não é só estagiário que levanta a tese, não. Tem cara muito bom ali.
Então, a gente não pode menosprezar jamais o nosso adversário. O nosso adversário é bom, o nosso adversário tem médico. Alguém aqui tem médico que trabalhe para vocês nos seus escritórios? Uhum. Eles têm pessoas que estão lá há 5, 6, 10 anos trabalhando no nível altíssimo, que poderia ser qualquer advogado dos nossos escritórios. Então, eles têm só fera lá dentro. E a gente não pode desprezar, né, o INSS. Então, quando nós vamos buscar a jurisprudência, né, quando nós vamos buscar uma jurisprudência paradigma, nós precisamos de uma jurisprudência, não, um laudo paradigma, nós precisamos desse laudo que ele seja igualzinho, cara, igualzinho o laudo à descrição da nossa atividade. Se eu não tiver a descrição da atividade, eu vou ter que produzir essa prova. Produzir aonde essa prova? Lá no processo administrativo. Vou pedir JA, para que depois o INSS não venha na contestação dizer, ele inovou no pedido. Aí vem o 1124 de novo. Peçam tudo no administrativo. Bom, esses dias eu tive pedido até, eu acho que eu tive pedido até a letra H esses dias no processo administrativo. A, B, C, D, F, G, H. Peço tudo. Tudo. Peço vistoria, peço oficiamento à empresa, peçam tudo. Peçam tudo, porque daí, na contestação, ou lá nos memoriais, a INSS vai vir dizendo, querendo a aplicação do 1124, você mas peraí, essa aqui é uma obrigação tua administrativa, porque tu não fez. Porque senão, sei o que vai acontecer? O INSS simplesmente fecha o olho, não faz nada no processo administrativo, aí nós temos que fazer tudo no judicial, e aí todos os processos vão ser aplicados ao 1124. Quer dizer, o INSS não cumpre uma função que é dele, terceiriza tudo para nós, e aí aplica-se o 1124. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, queridos e queridas, o que a gente precisa? Nós precisamos dessa etapa inicial aqui, né? Olha, nós não vamos nem falar sobre judicialização hoje. Tá? Nessa etapa inicial, a gente precisa. Nós estamos na fase de busca de PPP. Esses dias, né? Um colega, a gente não pode, a princípio, né? A gente não pode remunerar pessoas que tragam clientes para o nosso escritório, né? Eu acho que o estatuto, o código de ética veda, né? Aí, esse dia eu estava conversando com uma amiga minha e disse assim para ela, assim, se tu me trouxer um médico, eu te dou R$ 1.500. Eu disse, antecipado. Depois que eu analisar o caso. Ela disse, tudo isso? Não, eu te dou. Porque eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 30. Aí eu disse assim para ela, tá, mas mas vai ser antecipado, sim, antecipado, porque não tem como perder um processo desse. Não tem como perder um processo que o PVP está redondo. Não tem como, cara. Não, esqueçam. Não tem como. Não se perde o processo. Só que, para tu chegar nesse nível, quantas etapas tu tem que ter passado anteriormente? Quantas etapas tu tem que ter passado anteriormente? Esse é o difícil do negócio. Esse é o difícil do negócio. É tu conseguir analisar tudo isso, construir toda a tua prova no processo administrativo para que quando tu consiga chegar no judicial, a prova, daí, Júnior, eu digo que o processo perfeito é o quê? Inicial, procuração, PA e declaração de carência e deu. Porque a prova foi construída toda no processo administrativo. Ok, eventualmente pode acontecer uma perícia, pode. Daqui a pouco, pessoal, como é que eu vou? E aí eu vou, depois eu até esqueci dessa etapa, dá tempo para a gente falar ainda, quando a empresa se nega a retificar o PPP. Quando a empresa se nega a retificar o PPP, o TST já disse, o TRT, o TRF da quarta região vem dizendo, não, essa prova tem que ser produzida onde? No seu trabalho? Eventualmente, nós vamos ter juízes bondosos que vão dizer, não, vamos produzir a prova aqui. Mas a obrigação não é da Justiça Federal.
É uma relação trabalhista. A empresa tem que ser parte do processo. E eu entendo que só uma circunstância não cabe a gente fazer isso. Se o cara está empregado na empresa. E aí eu tenho que justificar para o magistrado, olha, eu não fiz alteração desse PPP, porque o cara está na empresa, se o cara está na empresa, se eu ajuizar uma ação, o cara vai perder também um direito constitucional. Porque o trabalho é um direito constitucional, assim como a aposentadoria é um direito constitucional. E aqui eu tenho 2 direitos constitucionais que ele está indo de encontro ao outro. Ou ele ganha um, ou ele ganha outro. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que mostrar para o magistrado isso. Nesse caso, eu nunca tive uma situação assim, tá? Mas nesse caso, eu entendo extremamente plausível de ter uma perícia, o juiz determinar uma perícia. E aí o INSS não queria trazer o 1124, porque ele poderia ter feito, acolhido o nosso pedido de vistoria técnica que eu fiz lá no meu pedido no processo administrativo. Vocês veem como a aplicação técnica de tudo que eu estou dizendo aqui sobrepõe qualquer levantamento de aplicação do 1124, porque tudo tu já fez lá no processo administrativo. A reclamatória trabalhista vai demorar 1 ano. E muitas delas, a maioria delas, daqueles processos que eu tive, eu resolvi na audiência inicial. Por quê? Porque a empresa não quer ter perícia. Porque tem que pagar. Só que, olha que interessante, como é que eu vou, quando eu faço uma inicial de uma reclamação trabalhista e eu peço a retificação do PPP, como é que eu vou convencer o magistrado que ele tem que determinar a perícia nesse processo? Juntando laudo similar, dizendo, olha, a empresa está se negando, dizendo que essa marcenaria aqui dá 82 decibéis, mas está aqui, ó, estou te juntando 6 laudos da empresa que tem o mesmo KNAI dela, que todas elas estão de 89 a 92. Como é que o dele está 84? Porque o simples, e até na aula que eu dei, essa imagem aparece uma criança braba, né? Com aquela cara de criança que está fazendo, está implicando, sabe? Ela não está a fim de fazer, e ela fica implicando com o pai e com a mãe, fica provocando o pai e a mãe, eu não vou fazer, e faz choradeira. Tem muito advogado que é assim também. Eu não vou fazer, não é assim, vai ficar, cara, faz, seja proativo, porque tu tendo uma decisão dessas embaixo do braço, tu vai ter retificação do PPP, mas não esqueçam, não é o PPP que tem que ser retificado, né? O PPP é filho de quem? Filho do laudo. Se o laudo não for retificado, qualquer emissão de PPP ali, ele é inválido. Um laudo tem que ser retificado. E aí, por consequência, emitido um novo PPP com base no laudo. Até o exemplo que eu dei na aula o laudo é a mulher, gurizada. Elas que mandam. Nós somos o PPP, a gente só acompanha o laudo. Nós não podemos ir de encontro ao laudo. Tá? E é bom de fazer essas associações, né? Porque isso a gente lembra todo dia, né? A maioria. Né? Ai, de tu vir para casa sem a lista completa do supermercado. É uma bronca, amiga. É o laudo. O laudo é que manda. Né? Então, pessoal, a gente precisa ter essas situações administrativas, né? E olha, nessa hora, nós trabalhamos a questão do atendimento, trabalhamos da busca do PPP, né? Da possibilidade de usar uma prova, que essa prova também não precisa ser só laudo paradigma, a gente pode entrar em contato com o cliente, perguntar para ele, seu João, mas não teve ninguém que ajuizou uma ação contra a empresa? Será que tu não conseguiu alguém que saiu lá da insalubridade de grau mínimo para o máximo? Ah, teve, o Thiago fez isso. Então tá, pega o telefone do Thiago
ou verifica com o Thiago, ver se quem é o advogado dele, que eu vou entrar em contato. Doutor, tudo bem? Aqui eu antes, eu estou trabalhando isso aí. O senhor tem aí, por acaso, cópia do processo aí, ou da decisão? Qual foi, o que vocês trabalharam lá? Não, nós conseguimos lá, e até eu lembro que esse processo foi que ele tinha contato com o Tolueno. Beleza, então o Tolueno é um dos agentes que eu consigo fazer enquadramento, mas o PPP que eu tenho aqui, ele não existe. Beleza, entre em contato com a empresa, tá aqui, ó. Não vou fazer, tá. Quem é teu advogado? Quem é que faz o trabalhista? Aí. Me dá o telefone aqui, é o Ricardo. Doutor, é o seguinte, ó. Estou com essa decisão aqui judicial que teve, o meu cliente trabalhava no mesmo setor dele, estou tentando amigavelmente pedir retificação desse PPP, a empresa não quer retificar, eu vou ajuizar a ação, vou juntar esse laudo no processo, e aí tem sucumbência, tem custas de perícia, para mim está tudo bem, até porque eu vou cobrar para fazer essa ação para o meu cliente. Cara, ele vai entrar em contato com a empresa, assim, altera esse laudo aí, deu, cara, altera esse PPP e vamos. Né? Então, tudo isso é trabalhoso, mas por que tudo isso é trabalhoso? Porque tudo isso dá precatório, pessoal. Não existe, como é que se chama? Não é comida grátis, qual é que é aquela expressão lá? É almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, cruzado, só na casa da mãe do... Não existe almoço grátis, cara. As coisas são difíceis. O processo, o BPC é mais fácil? Sim, é mais fácil. O benefício por incapacidade é mais fácil? Sim, às vezes demora um pouquinho para tu conseguir a documentação, às vezes é um documento ruim, mas tu também fica atado às suas ali, tu não consegue. É muito mais fácil, mas as estatísticas mostram, é o dobro do valor do benefício. Dobro do valor, gurizada, do benefício, dura mais tempo. Então, a gente multiplica por 4, e aí tu tem uma vantagem maior, porque tu tem uma perda menor aqui a tua chance de tu perder esse processo é muito menor do que o benefício por incapacidade. Então, eu acredito, pessoal, que investir em tempo especial, ele é muito interessante, mas requer estudo. Né? Nós ficamos uma hora só falando, nós não falamos em requerimento administrativo ainda. Só na busca da documentação. Mas isso é o quê? É a espinha dorsal do teu processo, cara. É tu ter um goleiro bom, um zagueiro bom, um meia bom e teu centroavante. Pronto, tu tem a espinha dorsal do teu processo aqui na mão. Agora é só não errar. É só não errar. Né? É só conduzir bem o processo até o final. Existe alguns temas polêmicos, esse caso da colega aqui, de que ela era atendente no hospital. Bom, se cair na quinta turma, esquece. Da quarta região. Esquece, tu não vai levar. Na sexta, te abre uma possibilidade, mais difícil também. Por quê? Porque ela está isolada, mas é como se o mundo não tivesse passado pela pandemia. É como se a gente não tivesse morrido aí centenas de milhares de pessoas e esquecia o que aconteceu com a pandemia. Mesmo as pessoas usando máscara, mesmo as pessoas usando álcool gel, mesmo as pessoas no hospital usando um monte de equipamento, quantos profissionais da área da saúde morreram. E eu falei uma vez isso num processo meu, eu recortei várias reportagens para justificar que eu queria, né, o enquadramento de uma atendente. Esse cara, de nada valeu. Nós não aprendemos nada. Nada, nós não aprendemos nada do que passou. E aí eu comentava, né, talvez muitos de nós aqui que estão nos assistindo perdeu pessoas queridas pela Covid. Né? Então, os agentes biológicos é um agente que não dá para brincar mesmo, cara. Porque ele vem, tu não sabe, tu não vê a presença dele, né? Assim como a eletricidade. Ela não está aí. Aí, um toque, pronto, carbonizou, dependendo da voltagem. Fritou mesmo. Caixão fechado no velório. Né? Então, a minha ideia, Thiago e queridos colegas, era
compartilhar um pouquinho dessa experiência para vocês, né, do quanto essa construção inicial da aposentadoria especial ou do tempo especial, ele é importante e ele tem um desdobramento que, se bem encaminhado, a gente está com, sei lá, 60%, 70% do processo na mão nessa construção inicial. Professor, isso é uma aula de pós-graduação em plena quarta-feira, que, na verdade, isso aqui é uma aula para a vida, né? Acho que talvez tenha sido chocante até para alguns, porque eu sempre digo, né, assim como desde a vida acadêmica, os maiores aprendizados que se tinha no final da aula, quando tu tem 5 minutinhos de conversa com o professor antes de encerrar a turma, e ele te dá uma dica prática do dia a dia da advocacia. Isso que nós escutamos aqui hoje é dica de alguém que tem uma larga experiência dentro do tema. E vocês vejam a complexidade que é a aposentadoria especial, e com certeza, como o professor Anderson falou, é a galinha dos ovos de ouro do direito previdenciário hoje. Não há nada que seja mais lucrativo que trabalhar com a aposentadoria especial, mas requer conhecimento. A gente não pode ser improvisadores, não podemos tocar de ouvido numa matéria tão complexa como essa. Isso exige muito conhecimento, muito investimento em conhecimento. Por isso que eu digo aqui, o curso, né, que o professor citou ali, e eu já acompanhei, é extremamente específico para esse tipo de tema. Hoje, quem trabalha com aposentadoria especial sabe que há poucos momentos que ele pode improvisar. A espinha dorsal, como o professor disse, de fato, é o conteúdo probatório do processo administrativo. É isso que vai demandar um bom embasamento dentro da esfera administrativa e, caso assim mesmo se depare com indeferimento, poder ter uma ação ajuizada com bom fundamento, com provas, né? E para isso requer conhecimento de onde buscar as provas, requer criatividade. Eu nunca me esqueço que uma vez eu vi o professor compartilhando a respeito de um reconhecimento de uma atividade especial para um sujeito que trabalhava no posto de gasolina, acho que dentro do setor administrativo, por estar a menos de 20 metros da bomba de combustível, ele também foi considerado a atividade especial. Mas foi utilizado, acho que o croquis do posto, não foi? Algo desse tipo. Então, assim, isso requer uma extrema habilidade e compreensão do advogado. Muitas vezes, hoje, infelizmente, nós estamos reféns de alguns programas de cálculo, jogamos os dados ali dentro, bom, o programa me diz que meu cliente tem direito à concessão da aposentadoria e a pessoa se atira. Ou o cliente que tem a percepção de que ele tem o PPP em mãos e está garantido. Olha, no meu contra-cheque dizia lá que eu recebi insalubridade, então facilmente vai ser convertido a atividade. Ele não consegue distinguir o que é o conceito de atividade especial dentro do direito do trabalho e dentro do direito previdenciário. Né? Quais são os critérios, né, para ser reconhecida a especialidade daquela matéria. Então, hoje o professor trouxe aqui com muita propriedade no que ele fala, por isso que eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite, porque eu sabia que a aula ia ser uma lição de vida, né? Ia ser uma lição, uma aprendizagem aqui para quem está atuando, talvez quem já tem mais tempo aqui. O Fernando, que foi aluno do professor Anderson aí lá no G4, né, também já tem 20 anos de advocacia previdenciária, mas ainda assim todo dia está estudando, porque nós seremos eternos estudantes da matéria previdenciária. Ela exige isso, ela exige esse conhecimento. E hoje, quando eu mandei uma mensagem para o professor Anderson, eu falei, né, ser previdenciarista já é algo genérico. Né? Hoje, dentro da matéria previdenciária, nós temos aí como nos aprofundarmos em várias matérias. E realmente, né, ver aquilo que ele fez, olhar as estatísticas, né, trabalhar de acordo, claro, na minha região, como eu digo, aqui no meu escritório não tem nenhum cliente que seja trabalhador avulso. Então, na verdade, eu sei os conceitos, talvez tu vai me perguntar para discorrer sobre trabalhador avulso, eu posso te falar, mas eu não tenho nenhum cliente na prática aqui, porque não é da minha região. Mas aqui próximo tem muitos segurados especiais, tem trabalhadores expostos a atividades nocivas, né, perigosas, sim, porque isso tem em todos os lugares do país. Agora, detém um conhecimento enorme, a nossa capacidade de se debruçar sobre essa matéria, investir no nosso conhecimento e realmente trazer isso como um grande serviço para dentro do nosso escritório. Ela é uma matéria que, muitas vezes, a nossa análise do PPP tem que ser tão rigorosa quanto a análise técnica proferida pela autarquia, porque nós temos que identificar os problemas previamente. A Previdência já diz, nós temos que trabalhar de maneira preventiva. Não podemos tentar consertar depois de se deparar com um erro
por uma inobservância nossa, assim como a colega ali acabou acostando aos autos um PPP que previamente foi orientado que não seria o melhor caminho, mas ainda assim é aquela coisa de dar resposta para o cliente. Eu entrei rápido com a ação, eu fiz rápido, esse advogado é bom, fui lá, em um mês ele entrou com o processo. Ele entrou rápido e perdeu rápido. Né? Ele foi pelo caminho, na verdade, que acabou criando uma coisa julgada, acabou criando aí um obstáculo jurídico, o qual outro profissional muitas vezes não vai conseguir sanar aquele erro. Né? Então, por conta disso, mais uma vez, professor, eu quero te agradecer, né, pelas palavras aqui. Não é só sobre aposentadoria especial, é sobre a tua prática, né, o teu conhecimento que tu tem sobre a matéria. Isso é muito rico. Né? Hoje, o que nós tivemos o privilégio, em plena quarta-feira à noite, professor Anderson, cheio de compromisso, está aqui conosco, correndo durante 1 hora sobre os principais temas que envolvem todos nós aqui, trabalhamos com aposentadoria especial, isso não tem valor, isso é um valor inestimável aqui, na verdade. Né? Esse conteúdo aqui, provavelmente, poderia ser vendido. Nós estamos tendo a oportunidade aqui de estarmos, né, conversando com uma pessoa que tem experiência na área, que com certeza tem muito conteúdo, só com o que ele dispõe de forma gratuita nas redes sociais, aí já muita gente consegue, né, consumir um bom conteúdo, né, fora todo o resto do conhecimento aí das mentorias e tudo mais. Então, assim, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aqui rapidamente, até para a gente não se estender muito também, doutor Anderson, né, ainda pode ficar uns minutinhos aqui conosco, mas eu queria agradecer também a participação de todos vocês aqui, porque vocês fazem o Grupo Imersão Previdenciária ser o que ele é. Né? Se não fosse a participação de vocês diária, e eu fico observando o quanto vocês respondem os colegas, o quanto vocês vão lá e pesquisam uma questão que o colega está com dúvida, compartilham ali no grupo, isso nos fortalece enquanto profissionais, dá uma sensação que é uma extensão do nosso escritório, né? Muitas vezes poder contar com todos esses profissionais aqui. Então, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí, a doutora Júlia Pila aqui, ó, que tá na mira também, Anderson, ela vai dar uma aula sobre Direito Internacional Previdenciário para nós aqui, e aí eu anunciei que tu viria antes, ela falou, puxa, depois do Anderson, tu me botou num rabo de foguete aqui, né, para trazer sobre essa matéria, mas ela é humilde, né, ela sabe o conhecimento que ela tem sobre isso. Então, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Anderson aí, eu vou deixar a palavra para vocês. Aí, Fernando, alguma dúvida? A galera não perguntou, eles não adianta. Então ele não tem mais dúvidas, ele está aqui só para participação. Tiago, eu queria só aproveitar, pessoal, essa semana eu lancei um curso de aposentadoria especial, focado só nos autônomos, tá? Eu separei 25 autônomos, são 6 horas de curso, possibilidade aí de, além disso, tem mais alguns bônus, tem 2 e-books, tem mais uma mentoria, nós vamos fazer em grupo. Eu coloquei o link aqui no chat, Tiago, tu pode disponibilizar isso para o teu grupo, e esse aqui, com esse link aqui, o valor aumentou hoje às 8 horas e 1 minuto, mas com esse link, com acesso até meio-dia de amanhã, eu mantenho o valor original dele, né, com um desconto de R$300. Hoje já virou lote, tá? Então, especialmente aqui para o grupo, né, o lote virou hoje 8 horas e 1 minuto, para quem quer trabalhar, e foi muito legal, cara, se vocês têm alguma dúvida sobre fazer ou não fazer, olhem na aula que eu fiz uma live ontem, e teve uma colega que estava assistindo a live, que tinha comprado o curso, e comprou o curso ontem mesmo, né? E ela estava olhando só a ementa do curso, e ela atendeu um bioquímico, cara, que eu trato sobre o curso. E ela falou assim, Anderson, eu atendi o bioquímico, mas eu resolvi dar uma olhadinha antes no curso, e eu vi que atendia a questão do bioquímico, então ela fez todo o direcionamento, e ela fala isso no bate-papo, e não foi combinado, porque vocês vão ver pela minha expressão que ela aparece ali, e eu fico feliz, eu me emociono, porque, enfim, tu tá vendo que algo que tu construiu já foi aplicado em 24 horas, menos de 24 horas que a pessoa comprou, né? E ele salta de uma aposentadoria de 1.800 para 5.500, se eu não me engano, foi essa o salto da aposentadoria, porque ele acaba enquadrando numa aposentadoria de pontos. Então,
Eu separei, pessoal, um curso extremamente prático, tá? Então, até amanhã, ao meio-dia, galera, eu seguro... Barbada aí, pessoal. Olha que barbada. Inclusive, professor, eu vou disponibilizar no grupo lá, tá? E vou informar isso, que mesmo com a virada de lote, até amanhã, ao meio-dia, o senhor disse? Até o meio-dia, isso. Eu consigo segurar. Ainda tem esse valor promocional aí, porque eu sou um grande consumidor de curso, então, na verdade, né, eu acho que o investimento não ocupa... do conhecimento não ocupa espaço, eu acho que isso tudo agrega valor ao nosso escritório. Sempre que eu vou lá e faço, né, a compra de um curso, eu já estou aumentando meus honorários do escritório, porque eu estou estudando, né, eu estou no meu horário de descanso, me dedicando mais para determinada matéria, e isso vai agregando conhecimento no dia a dia. Né? Então, assim, eu sei que hoje a gente vive numa era em que as informações são muito rápidas, então parece que nós estamos sempre atrasados através do conteúdo que nós estamos consumindo, mas, na verdade, nós estamos absorvendo muito mais. Né? Eu trabalhei no escritório de advocacia lá há 14 anos, e naquele escritório, lá em uma das estantes, tinha livrinhos de jurisprudência. Eu fiquei pensando, nossa, essa época aí, graças a Deus, eu não fiz parte. Depois veio os CDs, cara. Os CDs, então, assim, são coisas que... Jurispleno fazia CD. Hoje, o conhecimento está muito mais à nossa disposição. Em outro momento, quando nós estaríamos aqui trocando uma ideia em plena quarta-feira à noite com o Dr. Anderson? Isso a pandemia nos trouxe, apesar de toda a questão ruim que ela trouxe, ela também nos aproximou no digital. Acabou criando mecanismos que hoje nós nos comunicamos muito através do digital. Né? Então, eu acho que isso facilita também o nosso estudo. Eu hoje não tenho vergonha nenhuma, eu estou com dúvida, eu vou lá, ligo, pergunto, mando mensagem, olha, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Eu tenho muitas parcerias com outros advogados, né? Assim como eu tento auxiliar outros advogados, eu também peço ajuda. Eu acho que isso não nos faz, não menospreza o nosso conhecimento. Isso, na verdade, nos mostra que nós temos muito a aprender e nunca saberemos tudo. Né? Estamos sempre lidando, que nem o doutor Anderson disse, questões práticas, de vivências dele da advocacia, foram lapidando o conhecimento que hoje ele está transmitindo para os colegas, porque ele conseguiu alcançar um método que hoje garante ali a segurança dele dizer para o cliente dele, olha, tu me traz esse médico aqui e eu vou 30 vezes esse valor aqui, eu vou replicar, porque ele tem conhecimento para isso, ele pode falar isso com propriedade. Então, eu queria agradecer a todos aqui, a Cláudia Ferreira, o Júnior Diniz, a Cleia, a Beatriz, a Michele, a Júlia Pila, todos os outros colegas que estiveram aqui, né, e eu sempre digo, não é fácil, a gente passa o dia a dia, né, numa correria, ainda se dispõe de estar aqui sempre conversando, e eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, mais uma vez o professor Anderson, e professor, eu vou então disponibilizar também o seu material ali, e deixo o convite já para outras vezes, sempre que o senhor quiser fazer parte, disponibilizar algum conteúdo aí conosco no Grupo Imersão, pode mandar, eu publico lá, o grupo é para isso, não é um grupo de vaidade, é um grupo para somar. Então, a gente está aqui para se fortalecer e te admiramos muito aí e te agradecemos de coração por ter compartilhado essa aula, assim, ó, a nível de excelência aqui para nós. Tá, meu querido? Obrigado, queridos. Eu desejo uma boa noite. Obrigado a todos que elogiaram, o Júnior, eu vi que a Bruna também. A todos vocês que ficaram comigo até o finalzinho. Sucesso para todos e todas, sejam felizes e advoguem com muito amor, porque não tem volta, galera. Né? O sucesso está ligado ao carinho que vocês se dedicam ao dia a dia de vocês, tá? Beijo no coração, até a próxima. Até mais. Muito obrigado, professor. Um abração a todos, pessoal.